Olá, galerinha que está se preparando aí para o vestibular. Professor Roberval mais uma vez aqui com dicas de química, aula de química. E o assunto de hoje é polaridade da molécula. Um assunto que dá muita dor de cabeça porque muitos querem aprender através de vetores, envolvendo física no meio. E a minha dica não vai envolver vetores. A primeira dela é quando a molécula tem dois átomos. Se esses dois átomos forem iguais, a molécula é apolar. Um exemplo, O2, por exemplo. H2, tá? Dois átomos iguais, Cl2. Agora, se os dois átomos forem diferentes, a molécula vai ser polar. Exemplo, HCl, NaCl. Então, átomos iguais, apolar, e átomos diferentes, polar. Agora, se a molécula tiver mais de dois átomos, você vai ter que saber montar uma estrutura. Para isso, você tem que saber ligações químicas, ligações covalentes, tá? E eu tenho que saber que tem um átomo central. E em volta desse átomo central, eu posso ter elementos iguais e posso ter elementos diferentes, só como eu botei para vocês. Se os elementos forem diferentes, a molécula é polar. Você não vai se preocupar com nada. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, ó, do HCl3. Eu tenho o carbono como elemento central, 3 cloros aqui, tá? E um hidrogênio. Então, eu tenho o carbono como elemento central, e em volta desse elemento central, vocês estão observando, né, que os elementos são diferentes. Então, você não vai se preocupar com nada, tá? Foi diferente, polar. Agora, se os elementos forem iguais, eu posso ter ausência e posso ter presença. E o que é presença e ausência nas minhas aulas? Ausência é quando não sobra elétrons, e presença é quando sobra elétrons. Pegando a molécula de CO2 aqui no primeiro exemplo, eu tenho aqui o carbono, que é o elemento central, e o oxigênio. O carbono ele é da família 4A, então isso você vai ter 4 elétrons, certo? Conhecimento de tabela periódica. E o oxigênio ele é família 6A, tem 6 elétrons. E o outro também, família 6A, certo? Para eu montar a minha fórmula estrutural, gente, eu procuro estabilizar da extremidade para o centro, tá? Da extremidade para o centro. Seguindo a regra do octeto, nós sabemos que os elementos têm que ter 8 elétrons para ficar estável. Então, quando eu faço esse compartilhamento aqui, ó, certo? O oxigênio, que tinha 6 elétrons, agora tem 8. E o carbono, que tinha 4, ele passa a ter 6. Vou para outra extremidade, tá? E faço a ligação. E observo que no átomo central, que é o carbono, os 4 elétrons, ó, foram compartilhados. Isso quer dizer que é ausência. A molécula, então, vai ser apolar. Já quando eu tenho a presença de elétrons, certo? Eu botei aqui para vocês o exemplo da água, H2O, aqui, ó. Então, eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios aqui. O oxigênio ele é a família 6A, significa que ele vai ter 6 elétrons em volta dele. Vou representar aqui por xzinhos, tá? Aqui. E o hidrogênio só tem um elétron. Quando eu ligar, fizer isso aqui, ó, o oxigênio que faz 2 ligações, ele fica estável, e o hidrogênio também, porque o hidrogênio só precisa de 2 para ficar estável. Só que eu observo que eu tenho esses elétrons agora aqui, que eu estou botando de vermelho, ó, tá vendo? Eles não fizeram ligações. Isso quer dizer que é presença de elétrons. Então, se tem presença, a molécula é polar, tá? Vai ser essa dica que nós vamos usar para resolver as questões que vão vir agora. CO2, metano e tetafluormetano são o que? Polares ou apolares. Vocês vão perceber que nas questões as substâncias elas começam a se repetir muito. O gás carbônico ele vai aparecer muito, metano, tá? Então, se você montar a estrutura do CO2, ó, oxigênio, 2 oxigênio, lembrando, ó, que o oxigênio, carbono,
tem 4 elétrons e cada oxigênio tem 6 elétrons, certo? Vai chegar uma hora que você vai já praticamente memorizar que o CO2 é uma molécula o quê? O que você consegue observar aí? O carbono teve presença ou ausência de elétrons? Teve ausência de elétrons. Então, posso dizer que ele é apolar. Seguindo aquelas regras que eu dou, né, de eliminação, ó, vou eliminar e vou eliminar. E agora eu vou montar a estrutura do CH4. Eu tenho aqui um carbono e 4 hidrogênios em volta dele. De novo, lembrando que o carbono tem 4 elétrons, o hidrogênio só tem um elétron, né? E aí eu vou ligar. Faço isso, faço isso, faço isso aqui e faço isso aqui. E novamente eu observo que o carbono, vou até destacar ele aqui em verde, ó, para vocês. Ó. Esse carbono teve ausência de elétrons. Todos os elétrons foram compartilhados. Se foi ausência, A de apolar. Certo? Descarta aqui a letra E, ó, polar. Analisando agora o CF4. Então eu tenho o carbono aqui e 4 flúors em volta dele. Sei que o carbono é família 4A, então 4 elétrons. E o flúor, ele é família 7A. Roberval, como é que eu vou saber isso? Tabela periódica, tá? Tá lá no finalzinho da prova. Algumas, tem provas sem Enem, não vai ter, tá? Então vou ter que saber. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O outro flúor também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O de cima também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou ligar, ó. O carbono, ele tem 4 elétrons, ele tem que fazer 4 ligações. E o flúor tem 7 elétrons, tem que fazer uma ligação só. E novamente o átomo central, o carbono, teve ausência. E a ausência é apolar. Então as 3 moléculas ficaram apolar. Descarta, resposta, letra A. Viram então que sabendo montar a estrutura e memorizando a ausência de apolar e presença de polar. NH3, CO2 e SO3. Nitrogênio com 3 hidrogênios. Aqui. O nitrogênio ele é da família 5A, ele vai ter 5 elétrons. Aqui. E o hidrogênio só é 1. Então, se o nitrogênio tem 5, ele tem que fazer 3 ligações, né? E o hidrogênio só faz uma ligação, que ele só precisa de 2 para ficar estável. Então, lá em cima, você consegue ver que sobrou esse par de elétrons. Então, a gente diz que é presença de elétrons. Se é presença, então vou dizer que é polar. Tá? Descartamos quais? Só a letra D e a letra E. O CO2 a gente fez agora há pouco, né? E a gente já vai gravar que ele é apolar. Você pode até fazer um quadro das principais moléculas que caem em provas de vestibulares, CO2, H2O, tá? Então, ele é apolar. Com isso, eu consigo descartar a letra D. Eu já tinha descartado, na verdade, descarta a letra A, tá? Estou com 2 alternativas só para poder analisar. O SO3, então eu tenho o S e 3 oxigênios aqui. O S, ele tem 6 elétrons, porque ele é família 6A, então está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o oxigênio, família 6A, também tem 6 elétrons, cada um tem 6 elétrons, tá? Todos os oxigênios aqui. E é aquilo que eu falei, eles vão se ligar de uma forma que todo mundo tenha 8 elétrons, tá?
E não esqueçam, como é que eu estabilizo? Sempre pegando uma extremidade para o centro. Qual? Qualquer uma delas, tá? Quando eu fizer isso aqui, ó, o oxigênio que tinha 6, vou botar de verde para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhou 2, ficou 7, 8. E o enxofre que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilhou 2, 7, 8. Tanto o enxofre como o oxigênio estão com 8, estão estáveis, tá? Então, o que vai acontecer? Quando o elemento central já estiver estável, ocorre a chamada ligação covalente dativa. O que é dativa? Esse oxigênio precisa, aqui da ponta, precisa de 2, mas o enxofre já está ok, então eu coloco somente uma seta. Aqui. E a mesma coisa para baixo, tá? Coloco uma seta. Então, eu teria a minha estrutura assim, O, dupla S, dativa O e dativa O. Então, novamente, o elemento central, ele teve o quê? Ele teve ausência de elétrons. Então, posso marcar que a resposta é a letra C. Tá certo? Então, observem bem que presença e ausência de elétrons ajuda muito na questão de saber se a molécula é polar ou apolar. Temos aí mais uma questãozinha, tá? CH4 de novo apareceu na nossa questão. E vocês lembram que eu já montei para vocês, é só você voltar um pouquinho no vídeo, que você vai encontrar essa estrutura do CH4, ó. Aqui, ó. Né? Vocês lembram que a gente acabou de botar para vocês? Então, a ausência, ele é apolar. E na questão está pedindo polares. Então, onde tiver o item 1, não pode ter minha resposta. Ó. Descarta aqui e descarta aqui. Tá? CH3Cl. Ó. CH3 são 3 hidrogênios e um cloro. Me responda uma coisa. Em volta do elemento central, eu tenho elementos iguais ou diferentes? Se você voltar um pouquinho aqui no vídeo, opa, passei, elementos diferentes, a molécula é polar. Eu não preciso me preocupar com ausência e presença. Então, sei que essa molécula ela é polar. Ó, essa segunda aqui ela é polar. A mesma análise vai ser para isso aqui, ó. CH2Cl, tá? Eu tenho um carbono, 2 hidrogênios e 2 cloros só. Em volta elementos diferentes, então é polar. E o CH3Cl, também eu tenho um C, um hidrogênio e 3 cloros, ó. Elementos diferentes, polar, certo? E o CCl4, você já teria matado a questão, tá? O CCl4, se você for montar a estrutura, você teria algo semelhante ao CH4, tá? Você teria isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Cloro, cloro, cloro e cloro. Eu teria ausência, então é apolar. Então, quais ficaram polares? 2, 3 e 4. Resposta, letra E, certo? Então tá aí uma aulazinha sobre polaridade da molécula e não percam a próxima aula, que ela será sobre polaridade da molécula versus polaridade da ligação. Até a nossa próxima aula. Show de bola, garotão. Eu só preciso